Como um acidente pode transformar toda uma vida. Pessoas que foram vítimas de acidentes automobilísticos e que tiveram lesões na medula lutam para recuperar os movimentos e ter independência no dia a dia. Uma fatalidade mudou o destino do estudante Francisco das Chagas, de 20 anos. Em janeiro deste ano, enquanto andava de moto, um animal cruzou a pista repentinamente. Na tentativa de desviar, o pior aconteceu. Com a queda, Francisco sofreu uma lesão na medula e perdeu o movimento das pernas. No momento do meu acidente, não consegui me pôr de pé, entendeu? Eu tentei ficar de pé, eu não consegui no momento do acidente, que até por causa do trauma da coluna também eu não conseguia ficar de pé. Só que no momento eu sentia minha perna ainda, entendeu? Minha acessibilidade das coxas ficou preservada no momento do acidente. 7 meses depois, o jovem, ainda cheio de sonhos, une forças para recomeçar a vida, mesmo sabendo que agora a jornada será bem mais difícil. Com a fisioterapia e muita força de vontade, ele alimenta a certeza de que em breve vai voltar a andar. Tem aquele ditado, a esperança é a última que morre, né? Fé em Deus vai dar tudo certo e eu vou voltar assim, ter minha vida normal como era antes, né? Até por causa que eu sempre fui trabalhador, coisa e tal, trabalhava em minha vida, eu quero ter sim. O Centro Integrado de Reabilitação traçou um perfil das vítimas de lesões na medula aqui no estado. 78% delas são do sexo masculino, na faixa etária de 20 a 29 anos de idade. As causas mais comuns de lesões são ferimentos por arma de fogo e também os acidentes de trânsito. A consequência das lesões quase sempre acarretam na paralisia parcial ou total dos membros. É o que explica este neurologista. Segundo ele, a medula espinhal é responsável por todas as informações motoras. A medula espinhal é uma via de comunicação do cérebro, né, com o sistema nervoso periférico. Então, pela medula espinhal passa toda a informação motora, né, do cérebro para o meio externo, né, e para você ter movimento, contração muscular. E da mesma forma, pela medula espinhal, você também recebe informações sensitivas do meio ambiente. O especialista explica que cada caso é um caso e que as chances de um paciente recuperar os movimentos vai depender do nível da lesão. O tipo de déficit motor, né, que o paciente apresenta também depende muito do nível da lesão, né? As lesões medulares cervicais normalmente estão associadas a déficit motor nos 4 membros, né? Que a gente chama de tetraplegia ou tetraparesia, dependendo se a lesão é completa ou incompleta, né? As lesões medulares a nível torácico, né, normalmente estão associadas mais a quadros de paraplegia ou paraparesia, que é o déficit motor em membros inferiores, né? Então, esses são os tipos de sequelas mais comuns. Mas algo alimenta a esperança dessas pessoas, além da força de vontade. O nome disso é fisioterapia. Mas esta profissional explica que, acima de tudo, o sucesso da reabilitação vai depender da dedicação e do esforço do paciente. A reabilitação desse paciente vai depender muito do nível da lesão desse paciente. Quanto maior o nível da lesão, mais difícil esse paciente recuperar, menos músculos ele vai ter para que a gente possa recuperar e menos sensibilidade. Quanto mais baixo o nível dessa lesão, melhor e maior a independência desse paciente a gente vai conseguir aqui na reabilitação. Então temos os objetivos de alongamento muscular para evitar encurtamentos e deformidades, objetivo de fortalecimento da musculatura preservada após essa lesão. A gente treina também a questão das transferências, da cadeira de roda para a cama, da cama para a cadeira de roda, da cadeira para o vaso, da cadeira para o carro, porque alguns pacientes conseguem adaptar o carro e conseguem dirigir e ter uma independência normal. Então, nosso objetivo aqui no Centro de Reabilitação com a fisioterapia é deixar esse paciente o mais independente possível. O apoio e a dedicação da família também é indispensável. Seu Geraldo sabe bem disso. Ele é marido de Dona Zilda. Por causa de um AVC, ela perdeu o movimento das pernas. Nas sessões de fisioterapia, nunca está só e tem sempre a companhia do marido. Acompanhar a família é por demais, salutar. Então ela sente falta, às vezes, se um neto deixa ele em casa, ela percebe, ela pergunta pelo fulano. O processo é progressivo, lento, exige paciência, mas nada que tire a motivação de quem um dia pôde sentir a liberdade. Fé em Deus vai dar tudo certo. Como o número de pacientes com traumas provocados por acidentes não para de crescer,
Esta é também uma preocupação dos médicos, até porque esse tipo de paciente costuma chegar ao hospital em um estado grave e muitas vezes as sequelas são irreversíveis. Para falar mais sobre o assunto, eu converso agora com o ortopedista Leonardo Eulálio. Bom dia, doutor Leonardo. Bom dia a todos. Bom, a gente viu essa reportagem que antecedeu agora a nossa entrevista e eu queria tirar uma dúvida com o senhor. Se falou muito nesses últimos dias sobre medula óssea, medula espinhal. É a mesma coisa? Como é que é a medula? É um líquido? Eu queria que o senhor explicasse melhor para a gente. A nossa coluna vertebral é uma estrutura que proporciona o indivíduo se manter em pé e guardar internamente o tubo neural, que é a nossa medula. Nossa medula é uma continuação do nosso cérebro, que de lá parte as raízes nervosas que vão inervar sensitivamente e também a mobilidade dos nossos membros. A coluna vertebral, o tubo neural, ela não permite tantas mobilidades, entendeu? Ela não permite que o indivíduo sofra grandes agressões, porque com isso você pode ter lesões parciais ou lesões totais, a depender do seu nível. O importante lembrar é que hoje em dia os acidentes se tornaram as principais causas de tetraplegia e paraplegia, que antigamente era ocupado pelos acidentes por arma de fogo. Hoje em dia, acidente de trânsito é a primeira causa, segue por acidente de arma de fogo, queda de altura e, por fim, o mergulho em água rasa aqui no nosso estado. Bom, então, para a gente entender melhor, a gente tem até uma imagem, eu queria que vocês colocassem um gráfico que mostra a coluna, né, vertebral. E se a pessoa cair de mau jeito e como se fraturasse um osso da coluna, essa fratura ela pode prejudicar isso, a medula óssea? Exatamente. Você pode ter tanto uma secção dessa medula pelo fragmento ósseo ou por um disco intervertebral que divide, que amortece essa força. A coluna vertebral, ao longo do todo o seu eixo, ela tem uma camada de gordura que ela serve para proteger. Mas muitas vezes esse trauma é muito intenso e que todo esse sistema de proteção que guarda o nosso tubo neural, ele é rompido e causa esses danos. Agora, quando a gente tem, por exemplo, uma lesão na medula parcial, tem como recuperar isso? Volta ao normal ou não? Os nervos periféricos, eles se comportam diferente das lesões medulares centrais, tá certo? As lesões medulares centrais, as lesões de medula, o prognóstico não é tão bom como uma lesão de nervo periférico. Então, a recuperação é o objetivo de estudos, transplante de célula-tronco, mas até agora a gente não tem nenhuma definição, nenhum que a gente possa falar a respeito de bons prognósticos nos pacientes que têm lesão na nossa medula vertebral. Então, quando a pessoa tem, por exemplo, uma lesão aqui na parte do tórax, ela para de ter movimento nas pernas e isso não volta a ter esse movimento nunca mais? Isso aí a gente não pode afirmar se o paciente vai retornar a movimentar seus membros ou vai ficar definitivamente em paraplegia, tá? Só o tempo pode falar. Essa recuperação não é determinada pela ação do médico. O médico ele atua nesses casos fazendo a descompressão da medula e estabilizando para que ela possa voltar a respirar, para que o seu dano vascular ou o seu dano traumático seja reabilitado. Agora, definir se essa lesão ela vai ser reversível ou irreversível, isso só o tempo será capaz de responder essas perguntas. Bom, dos 100% dos casos, quais são os casos de recuperação? A gente pode falar em algum percentual? Isso depende do trauma inicial. Hoje em dia ainda, várias são as tabelas, as classificações que colocam o dano inicial, tá? Se você tem um dano completo ou um dano parcial. Quanto mais a maior agressão inicial, menor será a probabilidade de retorno desse paciente. E quais são os tratamentos? Quais são os novos tratamentos assim, que existem? Não existe ainda tratamento para reabilitar a coluna vertebral, a medula. O que a gente tem que enfatizar é que nós temos que esses traumas da coluna vertebral, eles são prevenidos, tá certo? Então, as medidas de segurança, o uso de segurança,
o controle de uso do álcool em direção, o uso de álcool na motocicleta, o uso de capacete. São essas as medidas que a gente pode tentar reverter esse número grande de Ou seja, acidentes. se a pessoa estiver dentro do carro, tem que usar o cinto de segurança, porque uma lesão dessa pode ser evitada. Com certeza. Nós temos que lembrar que para cada uma morte no trânsito, 3 a 4 pacientes eles ficam com danos irreversíveis, seja em membros periféricos, a nível de mão, pé, ombro, joelho, ou a nível de coluna vertebral. Então, esse é que nós temos que atacar, esse ponto é que nós temos que atacar. Principalmente os motociclistas também, né, que são muitos. Com certeza. As motocicletas são mais vulneráveis e esses pacientes, eles sempre têm maior gravidade. Para você ter uma ideia, em torno de 2/3 dos pacientes internados na ortopedia são vítimas de acidente de trânsito. Ok, então eu conversei aqui com o Dr. Leonardo Eulalia, ele é ortopedista. Muito obrigada pelos seus esclarecimentos. Então a gente tem que ficar bastante atento, né? Com certeza. Muito obrigada.